Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Estes são os destaques da edição de hoje da Voz do Brasil. José Carlos Araújo. Olha a piada dentro da grande área, rolou para Gaúcho, deixou pro Júnior, atirou, entrou. Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo para este canal, né? Esse é o nosso canal Curta Essa Onda, um canal voltado ao rádio, aos amantes do rádio, pessoas que têm suas histórias para contar através do rádio. E como eu tenho bastante história com um exemplar desse aqui, voltamos a fazer mais um vídeo. Esse aqui é um exemplar que eu adquiri recentemente. E estamos aqui, né, fazendo alguns detalhes nele. É um equipamento que no vídeo anterior, assim que recebemos, a gente já mostrou o rádio aberto, já fiz alguns detalhes. E chegou a hora de abrir ele novamente, para poder a gente fazer uma adaptação, para poder a gente usar o rádio com um pouco mais de comodidade. Essa adaptação vai ser voltada à alimentação do aparelho, né, a energia do aparelho. Esse é um rádio que só funciona através da pilha. Um exemplar que está muito bem conservado. Está até ainda com as etiquetinhas aqui. Ainda com a fitinha original. Essa soldinha aqui hoje fui eu que coloquei para poder testar através da fonte, né? Fonte de bancada. E mostrar aqui para vocês um pouquinho do que a gente vai acabar fazendo com esse equipamento. Aqui eu já tenho 3 plaquinhas em mãos. Tenho fio, né? Fio que a gente vai precisar. E também temos aqui 2 células 18650, né, que elas vão ser a usina de força aqui do aparelho. Esse é um equipamento que trabalha com 3 pilhas, né, 3 pilhas grandes, somando um total de 4,5 volts para alimentação do aparelho. No rádio do meu pai eu fiz a adaptação de uma única célula, né, que ela atingia, quando bem carregada, seus 4,2 volts. Agora vamos desmontar o aparelho para a gente começar a engenharia, e nesse processo aí eu vou mostrando a vocês. Então eu já agradeço a tua inscrição, já agradeço o teu like, comenta aí embaixo o que você acha dessas ideias, e se você também quiser fazer isso com o teu equipamento, já fica aí mais ou menos a ideia. Dúvidas, chama aí no comentário que eu vou auxiliando da melhor maneira possível, tá bom? Então vamos lá, vamos abrir o aparelho e depois eu volto aí. Agora eu volto aqui com o equipamento aberto. Esse é um exemplar que tá bem novinho, sabe? As bobinas tudo originalzinha, tudo na mais perfeita condição, ainda com as etiquetas internas. E aí eu consegui achar um equipamento muito bem conservado. Então vamos lá, vamos trabalhar. Todo o procedimento vai ser feito aqui na parte traseira e vamos seguir em frente aí. Bom pessoal, e a gente volta aqui com o vídeo, né, para finalizar a situação da adaptação aqui das baterias. E nessa vida, como tudo, nem tudo são flores, né? Às vezes a gente se depara com algumas dificuldades e tive que haver mudança de planos aqui, tá? Eu continuo usando 2 células, porém em paralelo, tá? Não estou utilizando as células em série. Elas estão presas com cola aqui embaixo. É uma cola de borracha. Caso precise retirar essas células aí em algum momento, é só a gente dar uma pequena aquecida, não a ponto de derreter o plástico, é lógico, mas uma pequena aquecida só para a borracha ceder
e a gente tirar as células. Então tá presa com essas fitas tecido, só para a cola secar aí tranquilo, né? Inclusive essa cola que tá aqui em cima, então temos um ponto de fixação embaixo, um ponto de fixação aqui na borda, outro embaixo, outro na borda e outro em cima. Então ela tá bem segura que não vai acontecer aí de se soltar, né? Deixa eu explicar mais os detalhes. Não foi usado o step down, tá? Também não foi usado duas placas BMS, como era o plano inicial. O problema que me impede de utilizar, e de fato vai permanecer assim, porque o do meu pai tá funcionando muito bem dessa maneira aqui, com duas células a 18650, e chega a ficar coisa de 15 dias sem precisar carregar a bateria. Lembrando que meu pai liga o rádio dele todo dia de manhã quando vai pro curral tirar o leite. Meu pai mora num sítio, e à tardezinha, quando ele vai cuidar do gado, ele vai com o radinho dele ligado, e chega a ficar mais ou menos 3 horas por dia o rádio ligado. Geralmente 1h30 pela manhã, 1h30 pela tarde. E o que acontece? Seguindo o exemplo dele, né? Eu vou permanecer assim. Eu tentei fazer algo diferente aqui, mas as placas BMS que eu tenho em mãos, elas não me permitiram fazer isso. Por quê? Porque para mim utilizar essas duas placas BMS, eu ia ter que utilizar essa fonte 5 volts de entrada, que é para mim fazer o carregamento. A carga entra, a placa monitora e a placa diz quanto tem que mandar para a bateria. E quando estiver cheio os vasos, ela vai entender e parar de mandar, mesmo que você não retire o USB da tomada, certo? Então vamos lá. O que foi acontecido foi a mudança de, em vez de ligar em série, somando a voltagem, subindo a voltagem para de 7 a 8 volts, eu estou permanecendo com as células em paralelo. Então ela, quando 100% carregada, ela vai ficar entre 4 volts e um pouco mais de 4 volts. Bom, aí você me fala, mas você vai trabalhar em cerca de 1 volt a menos, porque quando a bateria estiver um pouco mais descarregada, ela vai ceder e vai cair lá para os seus 3.7, 3.6, 3.5. Então, se o rádio trabalha com 4,5 e a bateria chega a estar em 3,5, você vai estar com 1 volt a menos. Tá, beleza, vai estar. Mas isso é depois de usar bastante. Por quê? Porque eu tô com 2 vasos cheios aqui. Então, se eu ponho em paralelo, eu aumento a minha corrente. Se eu aumento a minha corrente, isso me dá mais tempo de autonomia. Então, eu não vejo problema em estar assim, porque é um rádio que se escuta baixo. Não é um rádio que eu vou usar 24 horas direto de pauleira, tá? E quando as pilhas deles estavam descarregando, acabando, você não usava igual até chegar a hora de acabar? Então, do mesmo jeito eram as outras pilhas. Quando as pilhas iam caindo, a corrente, a tensão, elas chegavam, digamos, a 3.8 volts, as 3 pilhas, tá? 3.3, 3.5. Então, a perca aqui é muito pouca, até porque nós temos umas células com capacidade muito boa. Então, eu não vejo problema em um rádio trabalhar com alguns milivolts a menos, tá? Então eu recomendo para você, pode fazer assim, faça o teste você mesmo antes de criticar a minha situação, porque de certa forma aqui, as minhas placas BMS não me permitiu. Por quê? Porque o mesmo aterramento que entra é o mesmo aterramento que sai. Então, se o mesmo aterramento que entra é o mesmo aterramento que sai, eu não posso ligar a entrada de energia em paralelo. Por quê? Porque esse terra vem para aqui, e esse positivo é ligado junto, o positivo de um é ligado com o negativo do outro. Então, se eu venho e ligo o aterramento aqui, que de fato aqui eu tenho um positivo e um negativo tudo junto, vai dar conflito e aí fecha curto na bateria. Então, foi isso que não me permitiu usar as duas placas BMS, tá? Então, foi decidido da minha parte usar assim mesmo. Aí eu tenho uma placa BMS só. Eu lhe digo que é suficiente para carregar as duas. Se eu tivesse com uma placa BMS para cada célula, iria carregar tipo em 2 horas ligado, 3 horas ligado. Aqui
vai carregar em 4, 5 horas. Então, quando eu quiser carregar o rádio, eu ponho para carregar à noite, ou ponho para carregar numa hora que eu não estou usando, tá? Então, se você usa bastante, deixe seu rádio à noite carregando, porque a placa BMS não vai ter problema nenhum e ela fica lá na USB até carregar. Então, vamos lá. Aqui está o fio negativo, ligado ao negativo. Optei por ligar direto na bateria, para não haver perca com a fiação, né? Liguei direto aqui no negativo. Então, o negativo sai para aqui, em paralelo com esse, o positivo daqui, paralelo com esse. Aí agora sai para o rádio e sai para o rádio. Detalhe, se eu tenho 2 vasos, a tensão ela vai cair, vai demorar mais, porque eu estou tirando de 2 vasos e não de um só. Então é isso aí, pessoal. Aqui essa é a minha adaptação dessa vez, tá? Eu espero que goste, espero que tenha te ajudado. No meu caso aqui, eu fiz uma saída USB. Quando eu não estiver usando o carregamento, eu dobro o cabo, ponho dentro do compartimento das pilhas, fecho a tampa e o cabo nem aparece. Então agora chegou a hora de ligar o rádio, para você ver que está funcionando perfeito. Eu vou desligar aqui para diminuir a interferência. Já desliguei e agora vamos ligar. Jovem Pan News, jornalismo independente. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana S.A. Deixa eu fechar ele, que é pra gente entender a acústica do rádio. Aí o rádio já tá aqui parcialmente fechado. Também a injúria contra político. Já existe a injúria, mas falar mal de político, caluniar, injuriar e difamar político dava uma pena muito mais grave. Esta parte do texto foi tirada. Restou apenas esta questão dos serviços do sistema financeiro, bancos, corretoras de seguro. Repare que a potência do equipamento não perdeu nada, tá? Você só vai sentir um pouquinho de fadiga depois de você usar dias e dias e a bateria estiver com a capacidade mais baixa, tá? Só nessa hora. Mas até aqui, show de bola, 100%. Tô satisfeito. Deixa a sua opinião aí, o que é que você acha da situação. A sua opinião é bem-vinda. Uma correção também de algo que eu falei que foge um pouco da lógica ou completamente da lógica. Então, seu comentário é bem-vindo. Seja sempre bem-vindo aqui nesse canal. E espero que tenha gostado dessa adaptação. Esse aqui é o mais novo queridinho da família Curta Essa Onda. Esse é o nome do nosso canal, né? E seja muito bem-vindo sempre. Agora deixa eu recolher aqui a extensão para você ver como é que fica. Ok, meus amigos. Se quando eu não for carregar, põe aqui dentro. Fecha a tampa, né? Fecha a tampa. E é isso aí. Preciso carregar, tira a tampa, põe na tomada, monitora a luz. E aí, segue o show, beleza? Então, mais uma vez aí, muito obrigado pela sua visualização, pela sua presença aqui no canal. E vamos seguir em frente, com Deus no comando e o radinho nas nossas vidas fazendo a diferença, beleza? Valeu!